A saga nuclear iraniana teve mais uma reviravolta com a declaração do vice-diretor-geral da AIEA, Herman Nakertz, que no regresso do Irão esta quarta-feira afirmou que Teherão está completamente decidido a resolver as questões pendentes. Mas a maioria dos observadores analisa com ceticismo, entre eles Dennis Ross, conselheiro do presidente Obama para o Irão e Médio Oriente, que em novembro se demitiu. Dennis Ross, enquanto conselheiro e assistente para o Médio Oriente, serviu 3 presidentes. E se o Irão tiver armamento nuclear? Se o Irão tiver o armamento, então pode apostar que os vizinhos também vão ter. A ideia de que numa região como o Médio Oriente, onde há imensos conflitos, todo o tipo de país possa ter armas nucleares é algo que nos vai levar a uma guerra nuclear. Isto não é a Guerra Fria, onde há 2 países com algum tipo de comunicação, onde cada lado, de certa forma, pode contrabalançar o outro. Esta é a região onde um conflito local pode muito rapidamente ter uma escalada. Estes são países que não têm uma comunicação perfeita. Eles não têm serviços secretos perfeitos. Podem interpretar mal a informação. Quando o Médio Oriente tiver muitos países com armamento nuclear, a perspectiva de uma guerra nuclear aumenta muito, o que seria uma catástrofe para o mundo. Se as sanções não funcionarem, recorreria a ações militares contra o Irão? É uma possibilidade, mas deixe-me apresentar desta forma. Se o Irão tiver armas nucleares, você vai lamentar, porque vai ter uma guerra nuclear. Acho que é do interesse de toda a gente evitar uma catástrofe. Em que medida o seu apoio a Israel influenciou a política da administração norte-americana no Irão e no Médio Oriente? Não acho que esse seja o ponto de partida para a política da administração para o Irão. As políticas da administração para o Irão são regidas pelo facto que agora o Irão está sujeito a 6 resoluções do Conselho de Segurança que o convidam a cumprir com as suas obrigações internacionais, segundo os termos do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, e 11 resoluções do Conselho de Governadores da AIEA para fazer o mesmo. Então, há a realidade do comportamento iraniano e o ter de lidar com o comportamento iraniano. Essa é realmente a pedra de toque e o ponto de partida para a política da administração e o tipo de suporte e sugestões que fiz no contexto do trabalho que conduzi para a administração. Levantou a questão dos relatórios da Agência Internacional de Energia Atómica, mas esta quarta-feira o vice-diretor-geral afirmou que o Irão está totalmente empenhado em resolver as questões pendentes. Então há poucas desculpas para uma intervenção militar. O Irão, em resposta a esta última delegação, comprometeu-se a resolver essas questões, o que não é o mesmo que resolver. Se os iranianos resolverem essas questões, toda a gente ficará feliz. É possível que o Ocidente ou a América estejam a usar o programa nuclear iraniano como desculpa para minar a influência e o poder do Irão na região? Isto não é os Estados Unidos contra o Irão, isto não é alguns europeus contra o Irão. De facto, o Irão é um país que devia de ter uma certa verticalidade no mundo. O facto de tal não acontecer prende-se com o funcionamento e comportamento do governo iraniano, mas eles podem mudar isso. Em que medida a sua opinião contra o Irão e a convicção por uma intervenção militar no Irão é influenciada pela sua simpatia por Israel? Eu defendi a ideia de tentar resolver isto através dos meios diplomáticos. Estará a perder a sua influência política ao tentar impor sanções que nunca funcionaram e nunca irão resultar. O que vem a seguir? Você tem a premissa que as sanções nunca resultaram. Eu não tenho tanta certeza quando se olha para elas historicamente. Há 35 anos que o Irão está sob sanções dos Estados Unidos e está cada vez mais poderoso, mais influente e mais rico. As sanções que são impostas agora são completamente diferentes das sanções que foram impostas antes. O facto de ter visto a moeda iraniana desvalorizar para metade nas últimas 6 semanas é algo que indica que os iranianos, pela primeira vez, o governo iraniano, pela primeira vez, vai perceber que não se pode comer a omelete e guardar os ovos. Vão ter de escolher. Vamos imaginar que o Irão quer armamento nuclear. Qual é o problema? O Paquistão tem, porque não o Irão?
Um país que alinha pelo terrorismo, um país que não cumpre com as suas responsabilidades, é dificilmente um país que deva ter armas nucleares. Responsabilidades como? Com responsabilidades, eu quero dizer que eles têm obrigações ao abrigo de um tratado do qual continuam a fugir. Novamente, nós não estamos a inventar a ideia que há 6 resoluções do Conselho de Segurança às quais devem responder, que há 11 resoluções do Conselho de Governadores da AIEA. Será possível que a comunidade internacional esteja errada e o Irão esteja certo? Dennis Ross, thank you.